Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. Hoje o São Pedro resolveu pregar-me aqui uma partida. E tal, não gostas de andar à chuva? Então vai buscar. Pá, uma pessoa anda sempre em cima da meteorologia, mas de vez em quando levamos assim umas surpresas. Para hoje, sexta-feira, não dava chuva todo dia, ou seja, sexta-feira, hoje dia 3, ok? E não é que está aqui uma chuvinha, aquela dita morrinha, ainda por cima a morrinha, que uma pessoa tem que ter muito cuidado na estrada com esta chuva, porque não dá para lavar a estrada se tiver aí óleo, principalmente aqui no paralelo, isto parece tipo bisgo. Uma pessoa, se não se puser a pau, faz aí já uma entrada de zorro, e não é isso que a gente pretende. Outra coisa, pá, depois se alguém me quiser explicar, ou pá, algum motoblogger que tenha GoPros. Pá, eu já tenho visto aí alguns vídeos de pessoal a filmar com GoPros e começa a chover e tal, e o pessoal, ai Jesus, que lá me vai o dinheiro da GoPro, que isto não pode apanhar água. Pá, isto é verdade, é mentira, é assim. Ou tipo a GoPro, simplesmente sendo GoPro, não é à prova d'água e tem que levar aqui alguma, vamos chamar, alguma capa, algum revestimento próprio para que aquilo possa andar à chuva. Mas eu sei que há para a GoPro tipo situações para filmar debaixo d'água. Não sei se é essa situação que se tem que comprar para poder filmar à chuva. Pá, é aqui como eu digo, é o telemóvel, isto é anti-choque, anti-água, é bota para a frente que se faz tarde e toca aí a fazer filmes e vídeos aí para o pessoal quer muitos filmes e vídeos, muito conteúdo aí a bombar sobre motocas. E o que é que me traz hoje aqui ao canal? Mais uma vez agradecer ao grupo da Honda NC750X. Vou-lhe dizer o grupo oficial, porque é assim que está designado. Aqui o meu agradecimento na recepção. Tive aí umas críticas fortes aí do pessoal, mas isto, pessoal motar, motociclista, isto é tudo pessoal rijo e tudo boa onda. Ok? Por isso, o meu obrigado aí pela recepção, pela compreensão e pá, sinceramente vou tentar ser mais participativo no grupo, além de publicar só os meus vídeos, ok? Tentar ser um bocadinho mais interventivo, embora, pá, aviso aí que pá, como vocês sabem, eu tenho o meu próprio grupo para dinamizar e
e tentar alavancar, pá, como faço parte de outros grupos e também quero aqui deixar um à parte para os NCXistas do Norte, que pá, deixei de ser tão interventivo como era, porque pá, devido a estas situações, não é, uma pessoa começa a puxar um bocado a carroça para o nosso lado, não deixando na mesma de gostar de toda a gente, como é óbvio, mas pá, a maior parte do pessoal também deve ter se apercebido que eu não estarei tão participativo em alguns grupos quando antes era um ferrinho ali sempre a participar. Ok? Pá, espero que a câmera esteja ainda aí a filmar. Vamos ver o que é que isto vai dar, não sei o que é que este fulano está aqui a fazer, blá 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 blá, 4 piscas, será? Vamos ver se não estamos enganadas, é. Cuidado aqui com o paralelo, que isto está encandeamento do pessoal, isto de conduzir à noite, levar com estes faróis aqui assim de frente também não ajuda nada. Vamos lá. É preciso muita calminha. Mas a verdade é que eu ainda não vos disse o que é que me trouxe aqui hoje. O que me trouxe hoje a fazer aqui o vídeo, eu, como vocês sabem, e ainda acabei de dizer, eu sou frequente assíduo das redes sociais e gosto de estar sempre atento às dúvidas das pessoas e naquilo que eu for podendo ajudar, vou ajudando e neste caso vou fazendo vídeos para tentar divulgar algumas situações que eu vejo que são oportunas. De vez em quando vejo aí pessoal a questionar-se, vou comprar moto, o que é que vocês acham, aos acessórios, que eu devia logo assim à partida pedir no stand para adicionar ou pedir preço, ou esse tipo de situações. Eu posso vos contar como foi a minha experiência quando comecei no mundo das motas. Eu comecei por uma scooter, porque depois isto, os acessórios vai variar muito dependendo do tipo de moto que vocês possam escolher, ok? Está a começar a ficar tudo molhadinho e sujar a moto. Que lástima. Ok, por exemplo, se for uma scooter, como eu disse, os acessórios que eu comprei na altura foi uma top case e pouco mais. Foi essa a necessidade que eu tive para a scooter assim de origem. Um encosto também para o pendura, para ficar mais confortável, e depois a nível estético aquilo dava para mudar tipo as capas da top case, e a minha scooter, como era branca, eu meti uma capa branquinha também. Mas isso já são, desculpando-me o termo, paneleirices, não é? Entretanto, quando comprei a Forza, não adicionei extras, porque já tinha uma capacidade de carga muito grande e não tive a necessidade de comprar a top case, porque a nível estético e tudo também não era grande apologista. A top case da própria Honda era muito bonita, depois as outras da Chad e tudo mais não era bem aquilo que eu procurava, e também estar a dar 500 ou 600 euros por uma mala de origem da Honda, apesar dela ser muito bonita, não era a minha cena. E embora eu muito sinceramente acho que a top case é um bem fundamental, dependentemente da moto, principalmente quem anda com pendura, porque é um conforto muito grande para o pendura.
Eu, enquanto tive a Forza, a minha esposa, a minha pendura, pá, andava-me sempre a perguntar quando é que eu metia a top case. Pá, porque a nível delas se sentirem, ou quem for atrás, mais aconchegados e mais resguardados, é muito melhor, é muito maior esse feeling deles. Ok? Por isso, quem comprar, esteticamente a moto, porque há motas que eu sinceramente não acho que esteticamente fique bem uma top case, tipo uma Naked, uma desportiva, pá, não, acho que não fica bem. Por isso, mas no restante das motas, acho que a top case, já para não falar que é uma mais-valia para a carga, não é? Mais o arrumo que vocês possam ter, e para o próprio pendura, como é óbvio. Pá, existem aí top cases desde 150 euros, 100 euros, pá, existe top cases quase para todos os gostos e feitios. E agora que estamos no inverno, ou outono, chegarmos ao inverno, já vi aí de campanhas na aquisição da moto, aqueles stands estão a oferecer top cases, capacetes, luvas, vocês vindos de lá todos equipados pelo mesmo preço. É aquilo que eu disse aqui atrasado, que o vídeo não ficou lá muito bom, que esta altura do ano é uma boa altura para se apanhar bons negócios. Ok, passando ao estado de uma moto mais convencional, que foi o meu caso, o que é que eu adquiri logo? Foi as proteções de punhos, como vocês podem ver, cada vez está a ficar pior a chuva. Foi as proteções de punhos, que tanto resguarda do vento, como resguarda a nível de qualquer queda que vocês possam ter. Ok, na eventualidade de vocês terem o azar de ir com a moto ao chão, por norma, vocês a bater com isto, vai logo uma maneta à vida, empenada, partida, é que os pesos dos punhos também ficam logo todos esmurrados. E por norma, se vocês tiverem os punhos, se ela for ao chão, na pior das hipóteses, parte os punhos, mas salvaguarda tudo o resto. Ok? Por isso foi uma exigência minha, logo assim, à cabeça. Depois, o que é que eu exigi mais? Foi a proteção do motor. Ok? Acho muito importante as proteções do motor, exatamente também na eventualidade de alguma queda, e um dos componentes fulcrais de qualquer moto é exatamente o motor, não é? As motas, por norma, ao cair é lateralmente, por isso essas proteções do motor, por norma, são postas sempre lateralmente. Naquelas motas ditas naked e tudo mais, pá, nas scooters, claro que isto não se justifica, embora eu já tenha visto proteções para scooters, aquilo tudo artilhado, pá, mas já são, não sei, acho que não há de série, aquilo são tipo invenções de pessoal que decide, pá, dedicar-se àquilo e inventa para ali umas proteções, até para proteger as carnagens lateralmente e à frente e tudo mais. Depois, o que é que eu comprei mais a nível de acessórios que eu achei importante? Opa, tomada USB. Hoje em dia, pá, tudo que é dispositivo é para carregar com tomadas USB, seja ele GPS, seja ele telemóveis, seja ele o que for. Dá sempre muito jeito ter tomadas USB na moto. Durante a viagem a gente pode ir a carregar alguma coisa, telemóvel, seja o que for, e até pá, o próprio GPS, para não ficar sem bateria durante o andamento, não é? A gente leva ali sempre engatadinho e está a andar de moto. Para pôr estes dispositivos a carregar, leva-me outro equipamento, que é o suporte telemóvel e o suporte ou suporte GPS. Mas
eu sou mais apologista, foi o que eu pus, foi o suporte de telemóvel, porque é uma situação mais universal. Pá, não andei com fosquinhas, nem coisas, nem quadlocks, nem coisas XPTO, pá. Foi mesmo uma coisa que eu visse que relativamente barata e que servisse o propósito de andar aqui sempre com o telemóvel, principalmente seguro. Até à data nunca me deixou ficar mal. Está aqui lateralmente no volante, porque ao centro o volante das NCs é assim meio quadradito, onde leva o logotipo e não dá para levar ali grande coisa. Tem que ser lateralmente. Ainda relativamente aos resguardos do motor, às proteções do motor. Naquelas motas mais esportivas não se mete esse tipo de resguardos, como é óbvio. Normalmente existem tipo uns cogumelos que se colocam em determinados pontos da moto, na eventualidade dela ir ao chão, atinge aqueles cogumelos que são, parecem mesmo uns cogumelos que saem assim mais fora da moto, e é das primeiras coisas logo, na eventualidade da moto ir ao chão, é a primeira coisa que toca no chão, na moto é esses cogumelos. E estamos aqui em Irmesinde, só aqui uma pequena interrupção. A maior árvore de Portugal e arredores. Pois é, este ano é aqui Irmesinde. Passa aqui todos os dias, eles agora decidiram ligá-la. Aqui na aldeia de Natal, aqui em Irmesinde. Quem quiser passar está convidado, sempre com muito cuidadinho, por causa de Covid, máscara. Ok, pessoal? Podem visitar, que é muito bonito. E agora? Mais acessórios para a vossa moto, para quem vai comprar. Falei aqui na top case. No meu caso eu tenho a top case mais as duas malas laterais, proteções de punhos, proteções de motor, almofada conforto para o pendura na top case, acho importante. Pá, e acho que uma coisa muito importante, principalmente agora para o inverno, que eu não tenho, mas se fosse hoje tinha adquirido de certeza, que é uns punhos aquecidos, ok? Acho que é uma mais-valia muito importante na aquisição de uma moto. Vocês no verão não vão dar valor, e é assim, para mim que ando de inverno, como é óbvio. Agora para quem chega a esta altura do ano e encosta a moto à box, opá, não vale a pena, muito sinceramente. Ok, companheiros, por isso, proteções de mãos, suporte GPS, entradas USB para carregar. Há muitas motos que não trazem isto de origem, a NC é uma delas. Acho que a nova já trará, ou é extra, não sei, mas acho que ainda por cima vem no Metin. No Metin, a meu ver, não é o sítio mais propício para meter a tomada USB. Poderá ser na eventualidade uma pessoa meter lá algum dispositivo a carregar, mas aí não estará muito acessível se a gente quiser mexer nele. Mas pronto, é o que é. E é isso, amigos. Pá, os meus acessórios, ou os acessórios, para mim são fundamentais quando se vai comprar uma moto. Pá, meia dúzia de coisas básicas que vocês devem, a meu ver, comprar para resguardar a moto e vos dar alguma facilidade a nível de dispositivos eletrónicos e conforto. Ok, companheiros? Espero que tenham gostado do vídeo. Façam um grande like. Ai, Jesus Maria! Façam aí grande like para ajudar o canal e fui!